Seja bem-vindo ao podcast Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. Um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, que eu, graças a Deus, decorei ainda muito pequena na minha infância, na versão Almeida e Corrigida, é o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, enfim. Mas hoje eu quero falar sobre esse texto, sobre esse Salmo, Salmo 91, versículo 1, simplesmente o primeiro versículo, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Esse salmo começa com uma palavra que é aquele. Aquele. Quem aqui já foi numa padaria ou numa doceria e aí você entra, tem aqueles donuts, aqueles doces, estão todos ali na prateleira e as pessoas perguntam para a gente, os atendentes, o que você quer? Qual você quer? Você pode pegar 3. Aí a gente fica olhando e diz, eu quero aquele, e está pertinho, a gente até diz esse, né? Mas se está longe de dizer eu quero aquele, a gente aponta, porque aquele não é qualquer um. Aquele é algo que eu escolhi. Aquele é um pronome demonstrativo. Eu aponto e digo, aquele, aquela pessoa, aquele doce, aquele carro, aquela vaga, aquele. E a Bíblia, esse salmo é belíssimo, que fala que 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. A Bíblia fala sobre a peste nenhuma vai nos alcançar, nem a peste que ande de dia, nem a peste que ande na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Há tantas promessas lindas ao longo desse salmo, mas todas elas são para aquele. Não tem um nome. Não há uma designação. É mulher ou homem? É aquele. É velho ou novo? É aquele. É brasileiro ou europeu? É aquele. Fala inglês ou fala espanhol ou fala português? É aquele. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A Bíblia já diz que muitos são chamados e poucos os escolhidos. E eu sempre que penso nesse salmo, eu lembro da minha mãe sempre dizendo isso, vai chegar um dia em que Deus vai olhar na hora do arrebatamento e vai dizer, aquele sobe, aquele sobe, aquele sobe. Nós vamos ser apontados, no abrir e fechar de olhos. Mas não é para todo mundo, é para aquele. Não é aquele que Deus escolheu, é aquele que escolheu Deus. Não é aquele que Deus designou, não. É aquele que se colocou, que se adaptou, que definiu, que escolheu ser aquele. E aí eu quero pensar um pouquinho nessas prerrogativas para nós sermos aquele, porque afinal de contas, não sei de vocês. Eu não quero ser uma pessoa que venha para a igreja quintas, domingos, que ore, que faça jejum, que busque a Deus, que leia a Bíblia, mas que não tenha a minha vida modificada, que não mude nada no meu caráter, que faça tudo da mesma forma e que no grande dia eu não seja aquela que vai subir. Tem muita gente servindo a Deus, cantando, tocando, pregando, trabalhando, fazendo, mas que não é aquele. Tantas pessoas que eu conheci na minha adolescência, na minha juventude. Mas eu escolhi aquele para casar. Tanta gente, tantas carreiras que a gente podia ter escolhido, mas você escolheu aquela carreira para você seguir. Há na vida da gente aqueles momentos em que a gente tem que escolher aquele. E há outros momentos na vida da gente que a gente tem que ser aquela pessoa que é correta no meio de um monte de gente que é incorreta. Aquela pessoa que é justa no meio de injustos. Aquela pessoa que é séria, que é crente para valer, no meio de uma geração ímpia como a geração que a gente está vivendo. Aquele pastor ou aquela pastora que fica ali fazendo aquilo que Deus quer, ao invés de fazer modismos, porque a gente quer ser aquele. Então, a primeira coisa é preciso escolher ser o aquele
quando nós somos chamados por Deus. Se você está aqui hoje, é porque em algum momento você foi chamado por Deus, mesmo que seja para salvação. Mesmo que seja para ser filho de Deus. Mesmo que seja para ouvir a palavra de Deus. Você foi escolhido. E aí qual é a nossa postura ao sermos escolhidos? A gente tem alguns exemplos na Bíblia. Moisés que se achava inferior, tinha uma história complexa de 40 anos dentro de um palácio, depois 40 anos no deserto, mas aos 80 anos, o povo sofrendo no Egito, a Bíblia diz que os israelitas começaram a clamar a Deus debaixo de uma servidão, de uma escravidão. E aí um homem simples, pastoreando ovelhas, certamente com o sapato cheio de terra e barro, tanto que Deus diz, tira a sandália dos seus pés, porque o local onde você está é santo. Um homem simples, Deus olha e fala, é aquele que vai ser o grande libertador de Israel. E Moisés disse sim. A gente tem Jonas. Quem conhece a história de Jonas? Né? Medroso. E aí Deus manda ele falar na cidade de Nínive, ele fica com medo e não vai, aí vai pega um navio que vai para Tarsis, e aí desce, vai para o subsolo, para o porão, e aquele desespero todo, e a gente já conhece a história, o mar começa a ficar turbulento, as pessoas começam a procurar o que está acontecendo, e aí chegam a Jonas diz, estou fugindo de Deus, ele é jogado no mar, e o que acontece com ele? Vai parar dentro de onde? Da barriga de um grande peixe, que não era baleia, na barriga de um grande peixe. Depois ele é vomitado na cidade de Nínive. E até aí a gente olha para a história de Jonas e fala, uau, Jonas é uma pessoa que foi chamada, que fugiu do chamado, brigou com Deus, Deus tratou com Jonas, sabe? E para ser aquele, muitas vezes a gente precisa ser polido. Não dá para ser aquele que é santo, aquele que é justo, aquele que é correto, aquele que vai morar no céu, sem passar por um tratamento. Sem passar por um limo, sem passar pela moenda, sem passar pelo processo de purificação, de santificação. E Jonas aprendeu. Porque depois a gente lê que ele foi profeta em Israel e honrado por mais de 20 anos. É que a gente só conhece a história dele fugindo. A gente não conhece a história dele depois do que Deus fez com ele. Um outro homem de Deus, Isaías. Isaías era um homem que estava no templo, mas ele era ciente do pecado dele. Ele sabia, eu sou uma pessoa que tem um lábio pesado, eu tenho uma boca pesada, eu falo o que eu não preciso falar. A Bíblia, a gente não sabe qual era o grande problema de Isaías. Ele podia ser uma pessoa, sei lá, que falava palavrão, ou que tinha aquele prazer de machucar o outro com a língua, de ferir com a boca, de falar, de fofocar, de caluniar. A gente não sabe qual era a história de Isaías, mas ele sabia qual era o pecado dele. Para a gente ser aquele, a primeira coisa que a gente precisa ter é uma consciência muito grande de quais são os meus defeitos. O que é que eu preciso tratar para, de fato, ser aquele que vai ser escolhido para subir? Isaías 6 diz assim, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei. Quando Isaías percebe a glória de Deus, ele grita de temor, ele grita de medo, ele grita dizendo, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Sabe o mais triste, às vezes, quando a gente lida com o evangelho, ou quando a gente está na igreja, ou ao longo da nossa caminhada cristã? É porque a gente começa, às vezes, na igreja com uma vontade tão grande de santificar a nossa vida, de ajeitar as nossas coisas, mas depois a impressão que dá é que a gente vai se acostumando. Mas não tem problema. Mas é uma coisa tão pequena. Mas eu falo sim, eu vou dizer sim, eu vou agir sim. E aí a gente começa a não agir como Isaías agiu. Quantas vezes
a gente sente a presença de Deus. A gente vem para um camp que é maravilhoso. E a gente se joga, e a gente chora, e a gente diz, Senhor, eu vou mudar, Senhor, vai ser tudo diferente. E na semana seguinte, a gente está cometendo o mesmo erro. Isaías, quando viu a presença de Deus, e a presença de Deus hoje está aqui. Eu já senti a presença de Deus. Você sabe, você tem convicção de que Ele está aqui. Eu tenho convicção de que Ele está aqui. Será que a gente pode olhar para a gente um pouco mais e falar, ai de mim, Elaine, ai de mim. Você tem mágoa no coração. Ai de mim que estou ferida, que estou com raiva. Ai de mim que estou irritado com uma situação. Ai de mim que estou falando o que não preciso falar. Ai de mim que estou agindo como não devo agir. A gente precisa entender que o lugar da presença de Deus é lugar de conserto. É lugar de acordo. É isso que a gente vem fazer quando vem à casa de Deus. A gente vem para se consertar, a gente vem para falar com Deus, a gente vem para ouvir Deus falando com a gente, para ajeitar a nossa vida. Então, um dos serafins, a Bíblia diz, voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz, isso é, uma brasa viva. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Sempre que a gente vai à presença de Deus com o coração contrito, querendo de fato perdão, de fato decididos a lavar o nosso coração, a manter a nossa vida reta, a ser aquele, nós somos tocados por Deus. Deus não deixa de tratar com a gente. Ele não deixa de tocar em nós. Então, ouvi a voz do Senhor, quem enviarei, quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me. Será que você pode dizer isso? Não precisa dizer em voz alta. Você pode dizer, Senhor, eu quero ser aquele. Eu quero ser aquele que vai testemunhar, aquele que vai pregar, aquele que vai convidar, aquele que vai evangelizar, aquele que vai ter uma vida correta dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, dentro da tua casa, dentro daquilo tudo que eu faço. Eu preciso decidir ser aquele. Mas é importante que a gente se prepare para ser aquele. A gente conhece a história de Davi. Davi cresceu tocando, cantando, compondo, porque os salmos são músicas. Na adolescência, ele estava pronto. Que homem, que na realidade era um rapaz ainda, que rapaz era aquele que encontra Golias. Ele, só de ouvir Golias apontando o dedo para os exércitos de Deus, Davi fica enraivecido e diz, quem é esse circunciso para falar do Deus vivo? E aí a gente conhece a história. Ele veste uma armadura que não dá nele, ele pega o estilingue e vai com a força, porque ele sabia que a vitória dele estava na mão de Deus. Mas ele teve um preparo. Eliseu estava no campo, arando, e de repente passa Elias, simplesmente lança uma capa sobre Eliseu. E a Bíblia diz lá em 1 Reis 19, deixe-me dar um beijo de despedida do meu pai e minha mãe, então irei contigo. E aí Elias diz para ele, vá e volte pelo que ele fez, isso é, você teve um chamado. E Eliseu voltou, apanhou sua parelha de bois e os matou, queimou o equipamento de arar a cozinha, de cozinhar a carne, deu ao povo e eles comeram. Depois partiu com Elias e se tornou o seu auxiliar. Para ser aquele, Eliseu teve que deixar o seu conforto, seu pai, sua mãe, toda uma estrutura de trabalho, porque ele entendeu que, para ser aquele, às vezes, a gente tem que deixar algumas coisas. Não dá para ser aquele carregando bagagem que a gente não pode carregar. Carregando comportamentos que a gente não pode carregar. Desenvolvendo atitudes que a gente não pode ter. Para ser aquele é especial. Gente, quem vai chegar no céu é especial. Não é qualquer um. Não é de qualquer forma. Não é de qualquer jeito. Não é fazendo a obra de Deus de qualquer forma. Não é fazendo as coisas com o coração sujo. Não é levantando mãos que não são santas, abrindo a boca e cantando e ao mesmo tempo amaldiçoando. Não é assim. Assim a gente nunca vai ser aquele. É importante deixar. E essa é a questão mais complexa, às vezes, do Evangelho. Porque todos nós queremos todo o restante do Salmo 91.
Quem não quer ver os seus inimigos sendo derrotados? Nenhum mal chegará à tua tenda, praga alguma chegará na sua casa. Os seus anjos darão ordem a teu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles se sustentarão com as suas mãos para que você não tropece no teu pé e na pedra. Pisará o leão e a serpente, e nada lhes fará dano. Quem não quer isso na vida é o Salmo 91. Mas para tudo isso é importante ser aquele. Se o coração não estiver pronto, não vai acontecer. Se a vida não estiver reta, não vai acontecer. Porque a gente precisa ser aquele. Uma outra mulher que eu amo na Bíblia é Lídia. A gente tem tão pouca informação sobre ela, mas ela era rica, negociante. Olha, para uma mulher ser conhecida naquela época, como Novo Testamento, como negociante de púrpura, de tecidos, ter um estabelecimento, ser conhecida como uma mulher de negócio, e que ainda assim é a primeira mulher a abrir a sua casa para começar a igreja na Europa. Nós temos igreja na Europa. Qual foi a primeira igreja na Europa? Começou com uma mulher chamada Lídia. Uma mulher, a gente não tem mais nenhuma informação sobre ela. Eu sempre penso, ela deve ter sido muito elegante, muito educada, muito simpática, devia morar muito bem num casarão lindo e maravilhoso, mas abriu a sua casa para começar o evangelho, porque ela queria que 2000 e tantos anos depois, ou quase 2000 anos depois, a gente estivesse aqui falando no nome dela. E ela nem tinha noção de que isso ia acontecer. Mas ela, naquele momento, decidiu ser aquela que ia iniciar a pregação do Evangelho na Europa. O que você decide? O que você tem decidido com relação ao Evangelho? Com relação à sua vida cristã? É fundamental decidir ser aquele, custe o que custar. Daniel, que chegou, imagina, Daniel tinha pai, tinha mãe, morava, era nobre, era rico, de família boa, foi levado escravo para a Babilônia, escravo. Como ele era, e tinha cultura, falava outras línguas, era de família importante, ele foi parar na corte para receber treinamento. E Daniel foi um grande legislador no meio da Babilônia, em pleno cativeiro. Ele funcionou ali como um embaixador do povo de Israel dentro da Babilônia. Naquela época, era o homem mais importante. A Bíblia diz que ele era mais conhecido, mais capaz do que qualquer outro governador ou legislador ou administrador do reino da Babilônia. Um menino. Um rapaz, mas ele diz, eu não vou me contaminar. Para ser aquele, a gente tem que decidir não se contaminar. Eu não vou me contaminar com a fofoca, eu não vou me contaminar com o disse-me-disse, eu não vou me contaminar com o estresse, eu não vou me contaminar com o que não é crente, eu não vou me contaminar com os meus hábitos antigos, vícios antigos, eu não vou me contaminar. E olha que, não pense você que quando a gente fala isso, só acontece quando você é jovem. Se eu não tomar cuidado, acontece comigo. Acontece comigo. É que a gente vai ficando mais velho, a gente vai tendo até mais histórias. A gente vai tendo mais alegrias, mas a gente também vai tendo mais dores. A gente vai tendo mais sucessos, vai alcançando algumas coisas, mas você olha para trás e tem tanta coisa triste que se você não tomar cuidado, você senta lá e fica chorando lá atrás. Pensando em tudo aquilo que deu errado, pensando em tudo aquilo que não deu certo, pensando em tantas coisas que você já ouviu ou que já passou e que foi injusto. E aí também é laço, porque se eu, Elaine, me entregar para lamuriar, para murmurar, para ficar chateada, para achar que eu sou uma coitadinha, eu não vou ser aquela. Eu não vou ser. Daniel tinha tudo para fazer isso. Sem pai, sem mãe, sem irmão, sem família, no meio de um povo, mas ele decidiu, eu vou fazer a diferença, mesmo estando dentro de um povo, mergulhado dentro de uma cultura completamente antibíblica. José, vocês conhecem a história de José? O filhinho do coração do papai. Filhinho do coração da mamãe. Vamos lembrar que José teve mãe até os 14 anos. Então, ele tinha mãe. Né? A gente pensa que José cresceu. Não, ele tinha mãe, que com certeza tratava ele e educou ele muito bem. Educou ele muito bem. E quem educou aquele menino foi a mãe, viu? Porque o pai, olha os outros filhos lá que deu tudo errado.
José foi muito bem educado por Raquel. Raquel morre, ele fica, aquela confusão dos irmãos, os irmãos vendem ele por inveja. Olha o que José passa. Ele é caluniado, é perseguido, vai para a prisão, é esquecido, largado no meio do nada. Se a prisão hoje em dia já é complicada, imagina naquela época. No meio de um outro povo. Ele não era egípcio, ele estava lá no Egito sozinho. E Deus tira José lá do profundo de uma prisão e coloca ele como vice-governador do Egito, o homem mais importante depois de Faraó. Mais importante depois de Faraó. A verdade é que quando Deus decide chamar uma pessoa e dizer o seguinte: você é aquele? Você é aquela? Vale a pena sofrer por amor. Vale a pena fazer a coisa certa. Porque na hora de Deus, ele diz: ok, agora eu vou tirar você daqui e vou colocar você para aquilo que eu designei para você. É importante que a gente entenda isso. Paulo perdeu tudo por amor ao Evangelho. Os discípulos que deixaram tudo e decidiram cumprir o ID de Jesus. Eu quero ser aquele. Eu quero ser aquela. Você quer ser aquele ou aquela? Mas a Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Habitar é diferente de dar uma passadinha. Habitar é diferente de visitar. Habitar é diferente de alugar. Habitar é diferente de vez em quando. Na casa de Deus, a gente tem que habitar. Na casa de Deus, a gente tem que ter raiz. A gente tem que amar. A gente tem que gostar. É a nossa casa. É a casa que a gente escolheu para servir. Aquele que habita. Mas aqui fala no esconderijo do Altíssimo. Hoje em dia, as pessoas querem se mostrar. A gente está vivendo o inverso disso. Ninguém hoje quer ficar escondido, quer? Não. A pessoa hoje bota uma câmera e ela quer ser vista. Todo mundo hoje quer ser visto. Todo mundo hoje quer holofote. Todo mundo. Mas o segredo da Bíblia, e é muito lindo isso, é que quantas vezes Davi olha e fala: Senhor, me esconde as sombras das tuas asas. Me esconde do homem mau. Me esconde daquele que me persegue. Me esconde. Esconde o meu coração. A Bíblia trabalha com esconderijo, com refúgio, com fortaleza, com abrigo. A gente tem que estar escondido em Deus. O problema é que muitas vezes a gente ouve no mundo, tipo assim, você tem que aparecer, você tem que brilhar, você tem que ser famoso, você tem seu nome, tem que chegar. Para onde? Para quê? Para quem? Será que é para todo mundo? Semana, uma pessoa que eu até conhecia, viajava o mundo inteiro pregando. 30 e poucos anos. Se suicidou. Para quê? Aí eu fico pensando: para quê? Para quê? Ao mesmo tempo, o Stefano estava citando o vizinho dele, um menino de 16 anos, que se jogou do prédio onde ele mora e morreu. Sabe o que é triste? Esse menino de 16 anos, que eu não sei, mas de repente, pode ser que não tenha sido alcançado pelo Evangelho, vai ter o mesmo fim desse pastor de quase 40 anos. Vão ter o mesmo fim no inferno. De que adianta? De que adianta? A gente tem que ver essas coisas e parar para pensar. De que adianta? De que adianta a gente vir, levantar a mão, cantar e fazer, e acontecer, e tocar, e trabalhar, se a gente não vai chegar lá? Se vai ficar pelo meio do caminho, se a gente não estiver escondido. Salmo 32 diz assim: Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Quanto mais escondidos a gente está em Deus, e é bonito isso, a Bíblia diz: olha, na hora da aflição, na hora da dor, entra no teu quarto, em silêncio, em secreto, fecha a porta, se joga no chão, coloca a boca no pó, pede esperança, pede misericórdia, e aquele Deus que te vê em secreto vai te abençoar e vai te recompensar. Esse texto diz: olha, tu me preservarás e me cercarás, que ele é o nosso abrigo.
A penúltima vez que a gente esteve em Hamburgo, às vezes a gente faz parada em Hamburgo, na volta da Alemanha, a gente foi visitar na realidade, um túnel que passa debaixo do rio. Não esqueci o nome do rio. Hastel. Debaixo do rio, e era um túnel que foi usado na Segunda Guerra como abrigo. E é interessante que você passa, você tem toda aquela estrutura, né, do que era da Segunda. É super interessante você passar. Você sabe que está debaixo do rio. Foi um túnel, claro, que era usado para de um lado e do outro as pessoas, mas foi abrigo durante a guerra. Abrigo é aquele local para você correr na hora do perigo. Abrigo é aquele local que você corre para ser abrigado de uma chuva, de uma tempestade, ou do calor, como a Bíblia diz, mas Deus é o nosso abrigo, Ele nos preserva. Quando a gente está guardado, Ele nos preserva de angústias. Mas eu tenho tudo para estar desesperado, mas não vai ficar, porque nós podemos ficar preocupados, mas angustiados, sem dormir, sem comer, chutando porta, gritando com todo mundo de mau humor, isso não é atitude de quem é aquele, ou de quem está abrigado. Isaías diz assim: tu tens sido refúgio para os pobres, refúgio para o necessitado em sua aflição, abrigo contra a tempestade, sombra contra o calor. Quando o sopro dos cruéis é como tempestade contra o muro e como calor, sabe? Mesmo quando o inimigo se levanta, mesmo quando você está debaixo de difamação, de complicação, de calúnia, de gente falando, de gente não falando, há um abrigo para a gente. Há um abrigo para a gente. Há um abrigo, porque Ele é o refúgio para os pobres, refúgio para o necessitado, abrigo contra a tempestade. Salmo 57, misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em Ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das Tuas asas, até que passe o perigo. Quando você estiver em perigo, mas o advogado diz que vai dar tudo errado, você está em perigo. O médico diz que existe um risco, você está em perigo. Alguma coisa está fora do lugar. Quando você perceber que estiver em perigo, corre e diz: Senhor, me abriga debaixo das tuas asas. Me deixa escondido aqui. Sabe, a gente canta aqui: quando pensam que estou cercado por ti. Eu estou escondido por ti. A gente precisa aprender a se esconder mais lendo a Bíblia Sagrada, se esconder mais orando dentro do nosso quarto, se esconder mais no meio da madrugada, coloca o edredom para dentro, por cima de você e fica ali, Senhor, orando. Quando você perde o sono, aprenda a estar escondido. O mundo desapareça, tenha luz, cresça. A Bíblia se esconda o seu casamento, esconda os seus filhos, esconda a sua vida, esconda a sua intimidade, esconda. Leva diante de Deus, leva, se for necessário, para um gabinete, mas esconde a sua língua, esconde os seus olhos, esconde a sua mão de ver o que você não precisa pegar, os seus olhos de ver o que você não precisa ver, se esconda. Esconda a sua casa, esconda a sua família, esconda os seus filhos, esconda. Salmo 57 diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, que eu que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Essa é uma oração que eu faço. Viver na casa do Senhor, habitar na casa do Senhor. Você vai dizer: mas eu não venho todo dia para a igreja. Nem eu. De vez em quando a gente vem aqui, ora um pouco, passa um tempo aqui na presença de Deus, vem para resolver uma situação, mas a gente não está aqui todo dia, não passa aqui. As crianças acham que a gente mora aqui na igreja. Várias crianças já falam: senhora, eu posso morar aqui com a senhora? Posso dormir aqui hoje? Eles chegam aqui, a gente está, vão embora, a gente está, eles acham que a gente mora aqui. A gente não mora aqui. Mas é importante, porque a Bíblia diz: olha, eu possa viver na casa do Senhor todos os dias, porque o coração está lá, o compromisso está lá, o nosso amor está lá, para contemplar a bondade do Senhor. Por que você vem à igreja? Está aqui. Para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação. Pregação? Orientação. Pois, no dia da adversidade, para aqueles que habitam na casa de Deus, para aqueles que têm o prazer de vir à casa de Deus, para aqueles que amam contemplar a bondade do Senhor e aprender no seu templo, no dia da adversidade, Ele me guardará protegido, algumas versões dizem escondido, na sua habitação.
Você vai estar em casa. Você vai estar na sua casa. Você vai estar no seu trabalho. Você vai estar no trânsito, passando pela adversidade. Mas Deus olha e fala, ele está escondido na minha casa. Ele está escondido na minha casa. No seu tabernáculo, e o que nós temos aqui é um tabernáculo, me esconderá. E me porá firme em segurança sobre um rochedo, que é Cristo. Essa casa é um tabernáculo para a gente se esconder. Você diz, mas eu venho aqui me esconder? Sim, eu venho. Senhor, me esconde das aflições, me esconde da doença. Olha quanta coisa nós vivemos isso ontem aqui. Falei aqui ontem. Na quinta-feira eu não conseguia segurar o microfone com essa mão. Giselda, né? Ontem, falando com a Giselda na sexta-feira de manhã, saí daqui com muita dor, não consegui dormir com muita dor. Acordei de manhã, fui para o hospital, estava falando com a Giselda que ela tinha estado no hospital. Falei, Giselda, você estava ontem, hoje eu estou aqui. Não conseguia fechar a mão, não conseguia fazer nada. O médico fez exame daqui, de lá, me mandou para um médico específico para tratar a mão. E ontem aqui, na oração, antes da oração começar, para orar sobre enfermidade, eu senti aquele calor na minha mão e automaticamente foi na hora. Eu nem estava, naquele momento, claro que eu orei a noite toda para que Deus me curasse, estava orando, mas não estava orando por isso, não. Mas é na casa de Deus que a gente é abençoado. É na casa de Deus que a gente fica escondido. Quem quer ser aquele? Aquele que habita, não é, de vez em quando eu leio a Bíblia. De vez em quando eu gosto de orar. De vez em quando eu até ouço louvor. De vez em quando eu vou à igreja. De vez em quando eu tenho comunhão. De vez em quando, não é de vez em quando. Precisa habitar. É preciso habitar. Eu e o Alvo temos a cidadania europeia. Eu vou até lá, eu visito, eu estou, mas eu não habito lá. A despeito de poder entrar. Eu habito no Brasil. Onde é que a gente tem habitado? Onde você tem habitado? Onde você tem colocado os seus pés? Onde você tem colocado os seus olhos? Para o que a sua boca está se prestando para falar? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Sombra. O mundo, muitas vezes é retratado na Bíblia como um grande deserto. Sabe aquela tipologia do povo de Israel, 40 anos peregrinando no deserto? A gente vive num deserto. As pessoas são frias, são secas, são más, são ingratas, são injustas. Um fica tentando puxar o tapete do outro. Eu não é, no mundo dos negócios, no nosso universo de trabalho, e graças a Deus, quando isso não acontece na nossa parentela. Nós vivemos num grande deserto, e cada vez as pessoas estão mais secas, mais sedentas de fama, de poder, de dinheiro, de atenção. As pessoas estão com sede de tudo e qualquer coisa. Mas a Bíblia diz, a sombra, nesse deserto que é o mundo, nesse deserto que é a vida, a vida é desértica. Se a gente parar para pensar, a vida não tem lá muito sentido. Só tem sentido quando você encontra pessoas que amam você e você ama, que você constrói ali a família. E ainda assim, se a gente parar para pensar, é tudo tão estranho. Tão estranho você ter uma mãe, como eu tive, tão próxima, tão amiga, tão crente, ou uma sogra, que foi a minha segunda mãe, tão próxima, tão amiga, que hoje eu sei que as duas estão lá no céu e foram embora. De uma hora para outra deixa de existir. De uma hora para outra deixa de existir. Mas a verdade é que nesse mundo complexo, mau, ingrato, quente, a gente precisa de sombra contra o calor. E a Bíblia diz que Deus é a nossa sombra contra o calor desse mundo. Salmo 91 diz, a sombra do O que é onipotente? O que é onipotente? Todo-poderoso. Você está precisando de algo de Deus? Você crê que Ele pode fazer? Eu creio. Vocês conhecem a minha história? Eu creio.
Onipotente. Quem pode dar vida de novo para uma menina de 8 anos que 47 minutos já estava morta, coberta de lençol? Só o onipotente. Nenhum médico poderia. Nenhum pai poderia. Nenhuma mãe poderia. Só Deus. Só Deus. Quantos milagres eu já vivenciei na minha vida. Esse do dedo é grande para mim, porque estava doendo, estava incomodando, aquela dor nevrálgica já subindo pelo braço. Mas tantos milagres eu já experimentei. Quem aqui já experimentou milagres de Deus? Já viveu o sobrenatural de Deus? Já viu milagre na sua vida? Já viu milagre no seu temperamento? Já viu milagre no seu cotidiano? Sabe aquele milagre do tipo não tem como, e de repente abre uma janela, de repente acontece uma situação, de repente quando a gente pensa agora, vai naufragar, não vai dar certo, Deus vem com uma solução inimaginável. A sombra do onipotente. Qual é a última palavra? Descansará. Eu não sei você, mas tem muita gente. E às vezes tem dias que eu fico assim também. Parece que você abre a boca para respirar e fala assim, estou cansada. Já aconteceu com você isso? Quase que sai, estou cansado de uma forma... Você está tão cansado, que você olha a cama e fala, estou cansado. Né? Você pensa em trabalho e fala, estou cansado. Descansará. Mas eu não estou falando do cansaço físico. Pior cansaço é o mental. Pior cansaço é o cansaço da dor emocional. É o cansaço de você ter que lidar com uma traição, com uma palavra mal colocada, com uma dor, com uma situação que você não sabe como você vai definir. Isso cansa. O cansaço mental e emocional é muito pior do que o cansaço físico. Porque o cansaço físico, a gente faz o quê? Libera um tempo do dia, dorme um pouquinho, descansa, coloca a perna para o alto e fica bem. Cansaço mental? Não. O cansaço emocional? Também não. Descanse. A sombra do onipotente descansará. Primeira coisa, a minha sugestão para você, alivie a sua bagagem. Jesus diz assim, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Descanso. Lance fora a sua ansiedade. Se tem uma coisa que pesa, é a ansiedade. 1 Pedro 5,7 diz assim, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Durma seguro. Repita isso que nós repetimos ontem. Se você se lembra, estava aqui na oração, nós dizemos isso ontem. Em paz me deito, pode falar comigo? E logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. E por fim, algo que é difícil. A frase é linda, mas é difícil, sorria diante do futuro. A Bíblia diz que a mulher sábia, de Provérbios 31, 25, ela diz assim, ela sorri diante do futuro. Ela olha para o futuro e ela sorri. Tem gente que olha o futuro e pensa, mas como vai ser? Onde é que eu vou estar? Com quem eu vou casar? Onde eu vou morar? Com quantos anos eu vou morrer? Será que eu vou adoecer? Será que eu vou ter essa aqui? A minha mãe tinha aquilo, minha avó tinha aquilo outro, minha bisavó, minha tataravó tinha... Sabe? E a Bíblia diz que a mulher sábia, ela confiava tanto em Deus. A segurança dela, ela sabia que Deus ia cuidar dela. Que a Bíblia diz que ela olhava para o futuro e ela sorria. Sorria diante do futuro. Há um texto lindo de Salmo 73 que diz assim, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar. O meu corpo, que é físico, o meu coração, as minhas emoções, os meus sentimentos, eu posso até fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Deixe Deus ser a força do seu coração. Não é, quem dera, se você fosse bom, todo mundo seria bondoso com você. Quem dera, se a gente fosse justo, todo mundo fosse justo com a gente. Quem dera a gente vivesse numa estrutura onde, literalmente,
A gente ia sempre receber aquilo que a gente fizesse. A gente até vai receber, se fizer coisa ruim. Se fizer coisa boa também, mas a gente sabe que não é só o bom. Mas a Bíblia diz que Deus tem que ser a força do nosso coração. Às vezes a gente cansa. Às vezes a gente se magoa. Às vezes a gente se machuca. Às vezes a gente está sozinho. Às vezes ninguém entende a gente. Às vezes ninguém compreende o que a gente fala. Às vezes ninguém entende porque a gente quer estar escondido, porque a gente quer estar em silêncio, porque a gente quer guardar a nossa língua, porque a gente quer literalmente ficar escondido ali no nosso quarto orando, clamando ao Senhor. Às vezes tem muita gente que não entende isso. Mas a gente precisa fazer de Deus a força do nosso coração. Aquele, vamos repetir juntos? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você pode falar mais uma vez. Se você não decorou, vamos decorar hoje. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Se quiser saber mais sobre nós, visite nosso site fronteira.church ou baixe nosso app Fronteira. Que Deus te abençoe.